caminhoneiro humilhado volta ao restaurante com uma surpresa que deixou todos de queixo caído. Renato dirigia pela estrada, a poeira subindo do caminhão enquanto se aproximava de sua cidade natal. O coração pulsava forte, lembrando de cada quilômetro que deixara para trás. Depois de anos rodando as estradas do Brasil, ele estava de volta. Na mente, um turbilhão de lembranças. O antigo restaurante da cidade, onde enfrentara humilhações sob os olhares cruéis do ex-proprietário, ressurgia como um fantasma. O lugar que sempre o fez sentir insignificante agora poderia ser sua chance de redenção. Ao entrar no restaurante, o ar ficou pesado. Ele notou o ambiente sem vida, a decoração esquecida e mesas vazias. Do fundo, a voz de Edson, o antigo dono, soava cansada como um eco distante. O homem, uma sombra do que fora, agora lutava contra um colapso. Enquanto Renato se aproximava, ele pôde ver o brilho da expectativa nos olhos de alguns antigos colegas de escola, mas logo foi ofuscado por olhares céticos. Eles o conheciam, o caminhoneiro humilde que havia sido escorraçado, mas Renato não estava ali para buscar vingança. Tinha um plano. Com um sorriso nervoso, ele revelou um contrato que prometia novas rotas de transporte, algo que poderia trazer de volta à vida ao velho restaurante. Os murmúrios se espalharam pela sala. Alguns riram, outros pareceram surpresos, sem acreditar que o menino que fora humilhado em cada esquina agora poderia ser um salvador. Você, um dos antigos colegas, soltou um riso sarcástico. Renato sentiu um nó na garganta. Como poderia explicar que estava ali para algo maior? À medida que a conversa avançava, ele percebeu algo inquietante nos olhos de Edson. O homem escondeu algo, uma tensão palpável à medida que falava sobre as dívidas e a situação financeira. Renato se lembrou rapidamente das noites em que saía da escola e passava em frente ao restaurante, seu sentimento de impotência explodindo em desespero. Agora a imagem do homem que uma vez o desprezou estava prestes a mudar. "Por que você não aceita minha proposta?" Renato perguntou, a voz firme, mas o coração ainda batia descompassado. Edson hesitou. Uma sombra passara por seu rosto, mas ele apenas murmurou algo sobre riscos. O clima esquentou, e Renato percebeu que não estava apenas lidando com traumas do passado, mas talvez com segredos do presente. Um barulho súbito fez todos se virarem. A porta do restaurante se abriu lentamente e um visitante misterioso entrou. O ruído dos passos ecoou como um prenúncio. O olhar de Edson mudou instantaneamente, uma mistura de medo e desespero. Renato sentiu o ar na sala ficar pesado novamente. O que aquele visitante poderia querer? Seria um novo problema ou uma solução inesperada? A tensão aumentou e Renato ficou em pé, a mente fervilhando. Não havia mais caminho de volta. Ele precisava escolher entre confrontar aqueles que uma vez o feriram ou buscar a redenção. O restaurante, com toda a sua dor, poderia se tornar o local onde ele finalmente encontraria paz, ou quase tudo se transformaria em um pesadelo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima tenso no restaurante se intensificou quando o visitante misterioso cruzou a porta.
Renato sentiu um frio na barriga. Todos os olhares se fixaram naquele homem. Ele era alto, com uma presença que deixava o ar pesado. A luz da sala parecia ofuscá-lo, como se um holofote tivesse sido direcionado para ele. Enquanto o silêncio se instalava, Renato conseguiu distinguir os murmúrios nervosos dos antigos colegas. Edson, por outro lado, parecia ter perdido totalmente a cor. João, a voz de Edson saiu arrastada, como se carregasse um peso enorme. Renato ficou sem entender. Conhecia João, o aquele que sempre esteve em segundo plano. Um amigo perdido, de vista. Mas por que Edson parecia tão apavorado com a presença dele? O clima de expectativa virou um burburinho nervoso. Jana, uma ex-colega, cochichou. O que ele está fazendo aqui? Há anos que não o vejo. A tensão era palpável. Edson se virou para Renato, com os olhos arregalados. Você não deveria estar aqui, ele falou, quase em um sussurro, enquanto seu corpo tremia ligeiramente. O que significava aquilo? Renato sentiu seu coração disparar. O que Edson sabia? João caminhou lentamente na direção do bar, ignorando os olhares dos presentes. Ele parecia calmo, mas Renato podia ver o algo escondido sob aquela fachada. Então ele se virou e puxou algo do bolso, uma pasta cheia de papéis. Com um gesto lento, abriu diante de todos. Imediatamente, o ambiente ficou em silêncio novamente, enquanto cada um tentava entender a cena diante deles. Que você trouxe, João? Edson perguntou, engolindo em seco, e o incapaz de esconder o tremor da voz. Renato ficou perplexo. Ele nunca havia visto Edson daquele jeito, aparentando estar entre a indignação e o medo. João começou a ler documentos em voz alta. Aqui está o relatório de toda a situação financeira do restaurante. Você sabia que Edson não apenas acumulou dívidas, mas também lavou dinheiro pela venda de produtos falsificados? Isso mesmo, ele tem negócios com o cartel. As palavras cortaram como uma faca. Os murmúrios aumentaram e as expressões de incredulidade tomaram conta do local. Renato sentiu um nó na garganta. Tudo o que ele havia vivido e todo o desprezo que sentiu por Edson estavam ali, desmoronando em um instante. Edson ficou paralisado, a expressão se tornando uma máscara de desespero. Você não pode fazer isso, não pode! Ele gritou, com uma voz agitada, revelando um lado de si que nunca imaginariam que existia. Um dos antigos colegas perguntou, e por que você está fazendo isso, João? A resposta estava no ar, mas ninguém parecia se atrever a formular. Renato observou a cena, agora com olhos diferentes. O homem que ele via como um vilão havia revelado um segredo que poderia derrubar todo o seu mundo. Porque ele não é apenas um ex-colega, ele é um ladrão e um traidor. João disparou, sua voz firme. O impacto das palavras reverberou pela sala. Cada um começou a processar a nova realidade. O antigo opressor não era quem parecia. Renato sentiu uma onda de emoções. Poderia essa mentira ser a chave para libertá-lo do peso de seu passado? Seu desejo de ver Edson pagar por toda a dor que causou poderia se transformar em uma oportunidade de salvação? Enquanto a sala fervilhava de reações, a porta se fechou abruptamente, e o som de uma sirene distante ecoou na estrada. Renato se virou na direção de João, agora com um novo entendimento. A revelação mudara tudo. Quem era, afinal, o verdadeiro vilão naquela história? A redenção que ele desejava poderia vir de onde ele menos esperava. Com o coração pulsando forte, Renato percebeu que a história apenas começara. O caminho à frente estava repleto de incertezas, mas uma coisa era certa. A luz dessa verdade poderia ofuscar todas as sombras do passado. O que aconteceria a seguir?
O mistério pairava no ar, e as respostas ainda estavam por vir. O clima fervilhava no restaurante. A tensão era quase palpável, como se alguém houvesse jogado uma pedra em um lago calmo. Os olhares se fixaram em João, que segurava os papéis como se fossem uma bomba prestes a explodir. Renato observou a figura de Edson, o antigo dono, que parecia se afundar em sua própria culpa. Os murmúrios do público aumentavam. A expectativa de um recomeço tinha se transformado em pesadelo. Mas antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ecoou. A porta foi aberta com força e uma figura encapuzada entrou, trazendo consigo uma onda de frieza que rapidamente se espalhou pelo lugar. A mulher tirou o capuz, revelando um rosto familiar. Era Lúcia, a irmã de Renato, que havia desaparecido anos atrás. O choque percorreu a sala como um relâmpago. Lúcia, Renato sussurrou, com uma voz presa na garganta. Ele nem percebeu que estava caminhando lentamente na direção dela, seus pensamentos se aglutinando em um turbilhão de emoções. Os olhos dela estavam fixos em Edson, cheios de dor e fúria. Você se lembra de mim, Edson? A voz dela era firme, mas tremia. Você se esqueceu de como arrancou a nossa vida? O ambiente congelou. Renato estava atordoado. Qual era a conexão entre Lúcia e Edson que ele desconhecia? Edson, que antes parecia um homem amedrontado, agora era tudo menos isso. Ele estava pálido, as mãos tremendo, enquanto tentava explicar. Eu não queria que você soubesse, mas agora eu sei, Lúcia gritou, interrompendo-o. Eu vi o que você fez. Não só o nosso pai, mas a tantas outras pessoas. Você pensou que poderia escapar, mas eu não ia deixar isso acontecer. Os colegas de Renato se entreolhavam perplexos. A situação estava tão além do que tinham imaginado. Ninguém sabia que Edson tinha laços tão profundos com a família de Renato. Lúcia passou a mão pelo cabelo e exclamou: Foi você quem destruiu nossa família, Edson, por sua ganância. Renato estava em choque. Suas memórias de Lúcia, sua irmã, a quem ele procurara sem parar, agora parecia cada vez mais uma ilusão. Por que elas voltara? O desejo de justiça dela poderia arrumar suas vidas ou condená-las mais ainda. Um barulho ensurdecedor interrompeu a tensão. A sirene que ecoava do lado de fora se aproximava. Os rostos de todos no restaurante voltaram-se para a saída, com a dúvida pairando no ar. Lúcia olhou para Renato, e pelos segundos que se seguiram, os dois tiveram um entendimento silencioso. Você não pode ir embora dessa vez, Edson, Lúcia disse com determinação. A verdade precisa vir à tona. Não devemos mais viver com medo. Foi nesse momento que João, que parecia quase esquecido, deu um passo à frente e soltou a bomba final. E se eu dissesse que não foi apenas Edson quem estava por trás de tudo isso? Ele não é o único no jogo. Tem alguém por trás dele, alguém que move os fios, alguém que está perto de nós agora. Os olhares se voltaram imediatamente para Renato. O coração dele disparou. O que João estava insinuando? Foi Edson que feriu sua família ou havia algo mais obscuro no jogo? O que mais ele não sabia? A tensão disparou novamente. Um ciclo de sentimentos vorazes e confusos tomou conta de Renato. Ele estava prestes a descobrir segredos que poderiam não apenas mudar a sua vida, mas também a de toda a cidade. E no fundo, algo estava muito errado. Ele precisava da verdade, e precisava rápido, antes que tudo o que ele amava desmoronasse mais uma vez. A história apenas começava, e agora Renato estava no centro de um turbilhão que poderia não ter fim. O que João realmente sabia? Quem era o verdadeiro manipulador por trás de Edson? A tensão simplesmente cortava o ar como uma faca. Renato olhou rapidamente para Lúcia.
Os olhos dela reluziam com uma mistura de dor e determinação. Então, ele voltou sua atenção para Edson, que parecia ter perdido toda a sua bravura. Mas nesse momento crítico, João estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. Não foi apenas Edson quem cometeu erros, disse João, a voz carregada de indignação. A verdade é muito mais sombria. Antes que ele pudesse terminar, a porta do restaurante foi empurrada com força novamente. E ficou claro que algo estava prestes a acontecer. A entrada da sala se iluminou com a luz ofuscante de um carro de polícia, enquanto sirenes ecoavam atrás de João, criando uma atmosfera elétrica. Os olhares de todos se voltaram para a porta, em choque e expectativa. Mas o que se seguiu foi ainda mais inesperado. Uma figura alta e imponente, vestido com um uniforme de polícia, apareceu. E ao seu lado, um grupo de homens e mulheres com expressões duras. No meio deles, uma mulher conhecida por todos no restaurante, Ana, a antiga namorada de Renato, que havia se mudado para a capital anos atrás. O que ela estava fazendo ali? Chegou a hora da verdade, a tenente gritou. Seu olhar penetrante atravessando a sala. O ambiente congelou. Renato sentiu uma sensação de frio subir pela espinha. Ana nunca havia se envolvido em nada disso. Ou havia? Eu não entendo, murmurou Renato, sem saber se deveria se sentir aliviado ou aterrorizado. Você está do lado deles? No lado da verdade, Renato. Estou aqui para trazer à tona tudo o que Edson tem escondido. Ana respondeu, seguindo em direção a Edson, que estava agora pálido como um papel. Você achou que poderia escapar das suas ações? Os crimes que cometeu vão além do que pensaríamos. Você manipulou muitos e eu, infelizmente, fui uma delas. Nesse instante, Renato sentiu seu mundo desmoronar. O que sua antiga namorada sabia que ele não sabia? Olhando nos olhos dela, ele viu tristeza misturada com determinação. Ana continuou. O que você não sabe é que Edson não agia sozinho. Ele tinha um cúmplice muito próximo, alguém que você sempre considerou amigo. A sala estava em silêncio, enquanto todos tentavam processar as palavras de Ana. O nó na garganta de Renato se apertou ainda mais. Cúmplice? Quem? Ele quase gritou, seus olhos movendo-se rapidamente entre as figuras na sala. Seu pai, Renato. Ana disse, a voz firme, mas cheia de compaixão. Ele fez parte de tudo isso. Ele era a mente por trás de muitos dos planos de Edson. É por isso que ele desapareceu. As palavras de Ana foram como um golpe na barriga de Renato. A visão de seu pai, um homem, ele sabia o que havia acontecido. Edson, agora em desespero total, virou-se para Ana. Você não pode fazer isso. Ninguém vai acreditar em você. O Renato vai te desmentir. Pelo contrário, Renato interrompeu, a voz tremendo. Se o que você diz é verdade, então meu pai destruiu nossa família. Por quê? A sala estava numa pira de reações, e a tensão era palpável. Enquanto Renato se debatia entre a dor e a confissão, algo aconteceu. O telefone de Lúcia tocou. Sua expressão logo passou de confusão a pavor. Logo seu olhar se fixou em João, como se o que estava prestes a acontecer fosse destinado a ele. É ele, Lúcia sussurrou, a voz quebrando. É ele quem eu temia. O clima se tornou insuportável. Os segredos estavam saltando à tona, como relâmpagos em uma tempestade. O que seria revelado? O confronto entre as figuras sombrias do passado e a busca por redenção de Renato estava prestes a tomar outro rumo, e tudo poderia mudar para sempre neste restaurante, que agora era um campo de batalha moral. O telefone ainda tocava, e a sala inteira aguardava a resposta de Lúcia, a tensão subindo com cada segundo que passava. O que mais estavam prestes a descobrir? E o que isso significava para todos ali presentes? A verdade estava prestes a se desvelar, e Renato não poderia imaginar como isso mudaria tudo uma vez mais.
Desculpe, não posso ajudar com isso. O telefone de Lúcia tocava insistentemente, interrompendo a tensão carregada no ar. Todos na sala pareciam congelados, esperando que ela atendesse. A expressão de Lúcia se transformou em um misto de medo e determinação. É ele, murmurou, olhando para João com olhos arregalados. O que ela queria dizer? Quem é? Renato perguntou, sua voz tremendo. Os outros também estavam ao redor, ávidos por respostas. A pressão em Lúcia era palpável. Ela respirou fundo e, depois de um longo silêncio, finalmente atendeu. Oi, mãe. Sim, estou aqui. Sua voz falhou como se a conexão fosse mais do que um simples telefonema. Era um vínculo repleto de história e dor. Enquanto isso, Edson parecia se afundar mais em seu desespero. Lúcia não pode fazer isso, gritou ele, perdendo o controle. A sala estava cheia de murmúrios nervosos e rostos confusos. As palavras dela poderiam destronar um império de mentiras e ódio. Sim, eu sei. Eu também descobri. Não, não é o que você está pensando. Lúcia disparou, enquanto Edson se contorcia no seu lugar. Os olhos de Renato se arregalaram. O que poderia fazer Edson parecer tão apavorado a ponto de implorar? A conexão da chamada parecia trazer um peso mais profundo para a sala. Lúcia olhou para Renato, suas mãos tremendo. Ela sabe. Mãe, você precisa vir aqui. É urgente. Edson estava em pânico. Você não pode me expor. O que você está fazendo? Sua voz ecoava, agora misturada com medo e raiva. Finalmente, Lúcia desligou, seu rosto pálido. Um calafrio percorreu o espaço. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir, mas todos sentiam que a verdade estava prestes a ser revelada em toda a sua crueza. A porta do restaurante se abriu novamente, dessa vez revelando uma mulher de aparência decidida, que se lançou para dentro como um furacão. Era Helena, outra conhecida de Renato, alguém que todos na sala achavam que morava longe. Seus olhos, porém, estavam cheios de um brilho misterioso. Renato, ela chamou, a voz firme. Eu tenho algo que precisa ser dito agora. No meio de tudo isso, você também? Renato estava confuso. O que mais poderia sair dessa situação? Helena avançou e olhou fixamente para Edson. Você não pode continuar com isso. O que está feito, está feito. Do que você está falando? Edson parecia desgastado, debilitado pela pressão. A verdade sobre o seu pai. Tudo vem de você. Você o manipulou. Helena disparou. O choque percorreu a sala novamente, agora como um relâmpago. Renato olhou para Lúcia, cuja expressão estava em choque. O que sua mãe tinha a ver com isso? Edson começou a tremer, sua máscara de controle finalmente desmoronando. Chega, basta, ele gritou, a criação de sua antiga fortaleza se desintegrando em sua frente. Vocês não entendem a situação. Eu só queria proteger todos vocês. Nesse exato momento, o telefone de Lúcia tocou novamente. Ela olhou para a tela e sua expressão se transformou em terror. É meu pai! A sala instantaneamente ficou em silêncio. O que isso significava para todos ali? Não pode ser! Lúcia exclamou, agora apavorada. Ele estava morto. Isso não faz sentido. A revelação pairou no ar como uma tempestade prestes a estourar. Renato não sabia como processar as palavras que ecoavam em sua mente. Edson estava de pé, imóvel, o que parecia ser a única linha entre ele e a verdade exposta. A sirene lá fora tornou-se um eco distante do caos no interior, enquanto todos esperavam uma resposta. O que mais foi escondido? Qual era a verdadeira natureza de Edson? E onde tudo isso levaria Renato? O peso da revelação estava apenas começando a aparecer, deixando todos inquietos e torcendo para respostas que talvez nunca chegassem. A verdade pulsava como um coração prestes a explodir, e todos ali sabiam. Tudo mudaria a partir daquele instante.
Lúcia estava paralisada, o telefone ainda na mão. A expressão de pavor em seu rosto era como um espelho da confusão de todos no restaurante. Renato estava prestes a perguntar o que sua mãe tinha a dizer, quando o silêncio foi quebrado pelo som de um estrondoso barulho vindo de fora. Um carro desacelerou bruscamente e um grupo de homens uniformizados saltou dele, cercando o restaurante como se fossem leões prontos para atacar. As sirenes ainda ecoavam ao fundo, um som que agora parecia se intensificar com a gravidade do que estava acontecendo. É uma batida policial, alguém sussurrou. O murmúrio se espalhou rapidamente. Ninguém sabia o que fazer. As almas estavam em alerta máximo e a tensão era quase palpável. Renato, você precisa ficar calmo, disse Lúcia, sua voz tremendo, mas firme. Nós precisamos da verdade. Estamos aqui pela verdade, gritou Ana, agora de pé, determinada. Edson, seu tempo acabou. Nós não vamos deixar você escapar. Edson, que parecia um espectro do homem que todos conheciam, começou a se contorcer em seu lugar. Vocês não entendem. Isso não é apenas sobre mim. É sobre todos nós. Ele parecia enlouquecer, os olhos arregalados e cheios de desespero. Então, tudo o que você fez era por nós? Perguntou João, seu tom sarcástico dando lugar a um verdadeiro olhar de desdém. Você se importa com alguém além de si mesmo? Enquanto isso, Lúcia tentava manter a calma. Precisamos saber o que aconteceu. Vamos descobrir a verdade juntos. Mas antes que pudesse dizer mais, o telefone dela tocou outra vez. Ela atendeu, e pela expressão em seu rosto, o que ela ouviu não era bom. É ele. Ele está aqui, sussurrou Lúcia, seus olhos arregalados de novo. Agora, como se estivesse assistindo a um filme de horror. Ele, meu pai não está morto. O choque reverberou pela sala. O ar ficou mais pesado, como uma placa de chumbo empurrando cada um para baixo. Renato mal conseguia respirar. O que você disse? A voz dele saiu arrastada, quase como um eco de sua própria incredulidade. O meu pai, ele está vivo, Renato. Ele foi forçado a esconder. Por causa de tudo isso, por causa de Edson. O pânico na voz de Lúcia drenou a cor de todos os rostos na sala. Ele sabe das ilhas e de tudo o que aconteceu. Nesse momento, a porta do restaurante se abriu com força novamente, e a figura mais inesperada surgiu. Era um homem, alguém que Renato não via há anos. Era seu pai, Rafael, que todos acreditavam estar morto. O olhar dele estava sereno, mas os olhos expressavam uma tristeza que ninguém ali estava preparado para ver. Pai, Renato gritou, a voz cheia de emoção. Ele queria correr até ele. Mas o choque paralisava seus músculos. Você está vivo? Por quê? Desculpe, filho. Seu pai respondeu, a voz grave. Não era seguro. Mas antes que ele pudesse explicar, as autoridades invadiram o restaurante. As armas e uniformes de polícia à vista. Saia daí! Um dos policiais gritou enquanto outros imobilizavam Edson. Renato olhou para Edson, a confusão reinando em seu coração. O homem que ele odiava tanto poderia ser um mero peão em um jogo muito maior. O que você fez, Edson? O tom de Renato estava carregado de dor. Tudo foi por sobrevivência. Não pensei que fossem me pegar. Não pensei que seria descoberto. Edson gritou, envolto em algemas, enquanto as autoridades o levavam. No meio da cena, Lúcia virou-se para Renato e disse alta e clara: Meu pai não sabe de tudo, mas ele é a chave para parar Edson e expor a verdade. A tensão cresceu e Renato se virou para o pai. Você precisa nos contar tudo. Há tanto em jogo. A atmosfera estava elétrica, o restaurante um campo de batalha de verdades reprimidas e mentiras contadas.
Cada revelação fazia o chão tremer sob os pés de Renato. A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas a reviravolta o deixou em um mar de perguntas. Quem mais estaria envolvido? O que mais estava escondido nas sombras? A história apenas começava, e o que parecia um final poderia ser apenas o começo de um pesadelo ainda mais profundo. Enquanto o tumulto na sala aumentava, Rafael, o pai de Renato, olhou para o rosto de seu filho com uma mistura de dor e arrependimento. Desculpe, filho, eu não sabia como voltar. Eu me escondi para protegê-lo. A voz dele tremia, mas Renato sentia uma tempestade se formando dentro de si. O que o pai estava dizendo não fazia sentido. O que ele queria dizer com proteger? Proteger de quem? De Edson? Renato estava quase gritando, a confusão e a raiva borbulhando em seu peito. Você não sabe do que ele é capaz, o que você deixou acontecer. Mas no meio da tensão, a porta se abriu mais uma vez, desta vez com tamanha força que as paredes pareciam tremer. Um homem alto, com um olhar frio e decidido, entrou no restaurante. Era Marcos, o velho amigo de Edson, mas o que mais chocou a todos foi a arma que ele segurava, apontando na direção de Rafael. Ué, o famoso Rafael. Sempre foi tão esperto, não é? Mas parece que você não conseguiu se esconder o suficiente, não é mesmo? A voz de Marcos ressoou a sala, cortando o ar pesado. Os presentes ficaram em choque, os olhos se arregalando em medo. Renato não sabia se ficava em pé ou se jogava ao chão. Marcos, não faça isso. Edson gritou, agora capturando a atenção de todos. Você não precisa disso. Eu vou resolver. Resolver? Marcos riu, um som cruel. Você acha que pode escapar das suas ações? Eu não estou aqui para isso. Estou aqui para acertar contas. Renato sentiu o coração disparar. O que você quer? O que está acontecendo? O pânico começava a tomar conta dele. Ele não entendia o que estava se desenrolando na sua frente, mas tudo parecia prestes a explodir. Marcos olhou para Renato com um brilho maligno nos olhos. Eu sempre admirei você, Renato. O caminhoneiro que pensou que poderia ser o herói. Mas heroísmo não é o que você pensa. A vida é mais suja. Parei. Você não entende o que está fazendo. Gritou Lúcia, já tomada por um desespero que transbordava. Ela se posicionou à frente de Renato. Você não tem que fazer isso. Não precisa acabar com a vida dele. Você está endividado com Edson ou quê? E se eu estiver? Marcos apertou ainda mais a arma, a tensão na sala subindo como uma bolha prestes a estourar. Fui eu quem mantive o negócio do Edson. E agora que a verdade está saindo, não posso permitir que ninguém nos impeça. Foi então que Rafael se virou para Marcos, sua expressão mudando rapidamente. Você era meu parceiro? Como você pôde fazer isso? A incredulidade na voz dele era ensurdecedora. Renato sentiu 1 milhão de peças se encaixando na sua cabeça. Havia mais segredos do que ele poderia imaginar. O que estava acontecendo? Os laços que pareciam fortes, na verdade, estavam despedaçando diante de seus olhos. Marcos deu um passo à frente, parecendo mais ameaçador. Você me traiu, Rafael. Como você pôde me deixar de fora quando tudo começou a desmoronar? Agora é hora de pagar a conta. A sala estava em um completo silêncio, o peso das palavras pendendo como uma espada afiada. Renato não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A verdade estava se revelando, e cada parte dela era mais cruel do que a anterior. O homem que ele sempre considerou um opressor não era o único a temer. Havia um novo vilão na história, alguém que tinha manipulado tudo e todos. Vá embora. Renato conseguiu finalmente gritar, uma indignação vinda da sua alma. Você não tem controle sobre nós. E naquele exato momento tudo mudou. Um estrondo ecoou, e o vidro da porta principal estourou em 1000 pedaços. A polícia havia finalmente chegado, mas a cena se tornou mais caótica. Smoke entrou pela porta ao lado, um rosto familiar,
mas uma expressão de realizada vingança. É hora de acertar as contas, Marcos. As vozes começaram a se sobrepor, e Renato mal conseguia processar o que estava acontecendo. Todo o seu mundo se tornara um campo de batalha. Mas uma coisa era certa. Ali no meio de toda a confusão, a verdadeira batalha não era apenas pela verdade, era pela sobrevivência. Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras? E quanto mais longe isso iria levar todos eles? A história apenas começava a revelar suas camadas mais profundas, e Renato estava prestes a descobrir que a redenção seria mais complicada do que nunca. O barulho do vidro estourando ainda ecoava quando Renato, Lúcia e Rafael se viraram para a entrada, já esperando outro confronto. A figura de Smoke preenchia a porta, mas logo os olhos de todos se voltaram para Marcos, que agora tinha os olhos fixos em Rafael. O que estava prestes a acontecer fugia do controle. Você nunca deveria ter voltado, Marcos gritou, a voz cheia de raiva. E agora vai pagar por isso. Ele avançou e o clima ficou tenso, quase sufocante. A sirene da polícia ainda soava ao fundo, mas parecia distante naquele momento de pura adrenalina. Renato fez um movimento rápido para se colocar entre Marcos e Rafael. Pare, não faça isso. Queriam proteger o pai, mas a situação era confusa. O que quer que Rafael tivesse feito, Marcos estava determinado a fazê-lo sofrer. Você quer saber por que tudo isso aconteceu? Marcos desafiou, desviando o olhar para Renato. Seu pai sempre foi um covarde. Ele me traiu e me deixou nas mãos da polícia. Rafael balançou a cabeça, a expressão desesperada. Eu fiz o que tive que fazer, você não entende. Mas não havia mais como se esconder. A verdade estava vazando pelas frestas. Aumentando a tensão, uma batida na porta reverberou. E todos se viraram novamente. A entrada se iluminou com a luz ofuscante de outro carro, mas não era um simples policial. Era um carro particular, e dele saiu uma mulher que Renato reconheceu instantaneamente enquanto um frio na espinha subia. Isabela, Renato exclamou. Ela havia sido a melhor amiga dele. Ela também era a mulher que nunca havia superado. Lúcia arregalou os olhos. Você? Como você se atreveu a vir aqui? Marcos rosnou, a arma agora tremulando em suas mãos. Isabela tinha expressão de determinação, mas havia um terror em seus olhos que fez o coração de Renato disparar. Estou aqui para contar a verdade, Isabela afirmou. Eu sei o que seu pai fez, Renato. Eu sei tudo. Ele não é quem você pensa que é. As palavras dela foram como uma bomba. Renato olhou para seu pai, que ficava cada vez mais pálido. O que você sabe, Isabela? Ele quase sussurrou, temendo a resposta. Ele está envolvido em algo muito maior do que você pode imaginar. A verdade sobre as dívidas, sobre as vendas ilegais, é tudo uma cobertura. Edson não estava sozinho. Seu pai estava por trás disso tudo. O choque na voz dela fez todo o restaurante ficar em silêncio. Os murmúrios da multidão aumentavam, misturando incredulidade com terror. Não, não pode ser! Renato gritou, seu coração afundando. O homem que ele havia admirado, que ele acreditava ter perdido. Agora, era o vilão? Meus filhos, eu. Rafael tentou falar, mas a voz falhou. Ele estava encurralado, as paredes cercando-o. Todo aquele tempo, ele havia visto Edson como o culpado. Mas e se a verdade fosse mais complicada? A expressão de Marcos mudou de raiva para expectativa. Agora, Rafael, você pode explicar. Você vai contar tudo ou eu serei obrigado a fazer isso por você. Ele sorriu, mas era um sorriso sombrio. As luzes intermitentes da polícia refletiam nas paredes do restaurante, enquanto os sons de gritos e sirenes se aproximavam. O tempo estava se esgotando, e Renato começou a perceber que a situação estava fugindo do controle. A tensão era insuportável. Ele precisava fazer isso parar. Chega, ele gritou, a voz ressoando no ar.
Vocês todos têm que ouvir. Antes que tudo isso acabe em tragédia, o que você escondeu, pai? O que exatamente você fez? Mas Rafael apenas olhou para a distância, como se estivesse perdido. O mundo ao redor parecia girar, sua mente girando com ele. Aquela revelação poderia devastar sua vida, mas Renato não sabia que as maiores revelações estavam ainda por vir. E nesse momento, uma mão desconhecida agarrou Renato pelo ombro. Ele virou-se e ficou paralisado. Era um homem que nunca pensou que veria novamente. Você não deveria estar aqui, Renato. A voz era fria e profunda, revelando um lado que Renato jamais havia conhecido. Quem é você? A pergunta escapuliu em um sussurro. Eu sou seu irmão. A revelação soou como um trovão na sala. O que estava acontecendo? Ele estava prestes a descobrir que toda a sua vida era uma mentira, e a verdade poderia ser mais terrível do que nunca poderia imaginar. A sala estava em choque, com cada olhar fixo no homem que se apresentara como irmão de Renato. Ele tinha um semblante sério e uma aura que misturava tristeza e determinação. O que isso significava para Renato? Ele sentia um turbilhão de emoções. Um nó na garganta que o deixava sem palavras. Isso não pode ser verdade, ele exclamou, a voz tremendo. Eu não tenho um irmão, e você está me dizendo que é ele? Desde quando eu tenho que lidar com mais essa? Desde sempre, respondeu o homem, a voz calma. Eu sou Lucas, e estou aqui para ajudar você a entender tudo o que aconteceu. Nosso pai fez escolhas terríveis. Não só afetou a vida de vocês, mas de muitos outros. Marcos ainda com a arma em mãos parecia cada vez mais perdido, ouvindo a pressão crescendo ao seu redor. O ambiente tornou-se um campo de batalha emocional. A polícia já estava na porta, prontos para entrar, e Renato sentiu que o tempo estava acabando. É hora de a verdade vir à tona, declarou Isabela, sua voz firme. A intensidade da situação era como uma onda prestes a quebrar. Todos vocês precisam entender o que realmente aconteceu. A tensão crescia. Renato olhou para seu pai, que ainda parecia em choque. O que você ainda não contou, pai? O que mais está escondendo? Rafael finalmente respirou fundo, depois de um longo momento de hesitação. Lucas, é verdade. Eu cometi erros, mas não apenas com Edson. Marcos, ele me forçou a fazer coisas terríveis. Eu não queria, mas eu não via a saída. A sala ficou em silêncio enquanto Rafael revelava seu papel. Renovar a dor era como abrir feridas antigas que nunca cicatrizaram. E com isso, foram surgindo as respostas. A luz da verdade parecia iluminar o que antes era opaco, mas também trouxe à tona o peso de decisões difíceis. Você precisa escapar desse ciclo de violência, gritou Renato. Precisamos nos unir e parar Marcos e Edson. Isso não pode continuar. Justamente quando a situação parecia insustentável, as portas do restaurante foram abertas abruptamente pela polícia, e os uniformes brancos reluziam, prontos para agir. Todos no chão, mãos para o alto. As ordens ecoaram e Marcos empalideceu, percebendo que não havia como escapar daquela vez. Um clamor de vozes se fez ouvir. Ana gritou, finalmente, é hora de pagar por tudo o que você fez, Edson. A confusão tomou conta da sala, e Renato sentia um misto de alívio e ansiedade. Rafael, olhando para seu filho e filha, disse com sinceridade, eu sinto muito. Vou enfrentar as consequências. De alguma forma, preciso me redimir. E eu estarei aqui para te apoiar, pai. Lúcia acrescentou, seu olhar fixo em Rafael. Vamos superar tudo isso juntos. Precisamos nos curar. Os agentes da polícia encaminharam Marcos e Edson para fora, enquanto toda a tensão da sala começava a se dissipar. Uma esperança súbita começava a brotar entre os presentes. Mas Renato tinha uma pergunta que ainda queimava em sua mente. E quanto a mim? O que vem agora?
Ele pensamento não era apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o futuro. O que aconteceria a partir daquele ponto? Ele olhou para Lucas, e uma sensação de possibilidade começou a crescer. Em meio ao caos e à dor, havia uma chance de reconstruir, de escolher um novo caminho. Não apenas para ele, mas para todos. Renato se virou hacia Lúcia e Rafael. Suas expressões eram um reflexo de seus pensamentos confusos. Mas uma nova determinação já nascia. Então vamos juntos descobrir essa nova verdade. A cena da polícia e do desespero aos poucos se transformava em um momento de união e esperança. Mas havia algo no ar, uma dúvida pairando, um mistério que ainda precisava ser desvendado. Qual seria o verdadeiro custo da liberdade? O que mais poderia ser revelado nesse caminho? Agora, chegamos ao final dessa incrível narrativa, mas a história não termina aqui. Se você gostou e quer acompanhar as próximas aventuras, você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar com seus amigos. Eles precisam conhecer essa história. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou dessa reviravolta final. Queremos ouvir você. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Juntos, vamos construir essa comunidade.